Continuando a nossa aula de hoje, vamos para mais uma questão. Anotem no seu caderno, por favor. Diz assim: dada a função de reais em reais, que é a função de x, 15 menos x, o valor de f de 0 é... Vamos lá? Então, vamos ver. O exercício me deu a função de x, quer dizer que o meu cálculo depende do x, que é 15 menos x. Ele pede para você calcular a função de 0. Pessoal, função do x, o meu cálculo depende do x, certinho? Se eu pedir para você calcular a função de 0, significa que o meu cálculo dependerá do zero. Ah, então ele não depende mais do x? Não. Função do zero, ele depende agora do zero. Então, você vai calcular 15 menos zero. No lugar do x, coloque zero. Então, função de zero vai ser igual a 15 menos zero, 15. Pronto, acabou o exercício. Ah, e se ele tivesse pedido função de 10? Se ele pedir função de 10, significa que o meu cálculo depende do 10. Escreva a função de x quando você dependia do valor do x. Função de x, 15 menos x. Mas como é função do 10, o meu cálculo depende agora do 10. Você vai escrever 15 menos 10. Ah, então no lugar do x é só colocar 10. Sim. Função de 10 quer dizer, agora o meu cálculo depende do 10. Substitua o x por 10. 15 menos 10, função de 10 será igual a 5. Tranquilo? Prontinho? A próxima questão está dizendo assim: a raiz da função y é igual a 3x mais 6 é... O que é a raiz de uma função? Vamos falar sobre isso. Raiz de uma função. Raiz de uma função é o valor que eu devo jogar para o x que vai zerar o y. Ou seja, você tem que descobrir como se fosse um segredo. Qual é o númerozinho que eu devo jogar para o x que vai conseguir zerar o meu cálculo, vai fazer o y ser igual a zero? Vamos ver? Raiz é o valor que eu jogo para o x que vai fazer o y ser igual a zero. Qual deve ser o valor que eu devo atribuir, jogar para o x, que vai conseguir zerar o y? Ah, você quer zerar o y? Então, no lugar do y, coloca zero e repete o seu cálculo. 3x mais 6. Se zero é igual a 3x mais 6, se o João é igual ao José, eu posso dizer que o José, 3x mais 6, é igual ao João. Só inverto os dois membros ao mesmo tempo, não troco o sinal. Agora, o que eu vou fazer é isolar o x. Já que você quer achar o x, deixa o x sozinho no primeiro membro. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. O mais 6, operação inversa, vai para o segundo membro, menos 6. A equação do primeiro grau. Ah, você quer achar o x. Quem está multiplicando? Operação inversa descerá dividindo. Menos 6 dividido por 3. X é igual... Se fosse 6 dividido por 3, daria 2. Mas como é menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Imagina uma dívida de R$6 dividida em 3 partes iguais. Vão ser 3 partes iguais a menos 2. Prontinho? Raiz
é o valor que eu devo jogar para o x que vai zerar o y. Então, o segredo é, sempre que pedir raiz da função, você zera o y. Assim você acha o x. Vamos tirar uma prova? Achei o x valendo menos 2. Vamos tirar uma prova. Y é 3x mais 6. Não precisa fazer isso, mas vamos fazer para tirar uma prova. Você achou o x valendo menos 2? Então, faça y igual a 3 vezes x, 3 vezes menos 2, mais 6. Y é igual 3 vezes x? Não, 3 vezes menos 2, dá menos 6, mais 6, que já havia na função. Veja, menos 6 mais 6, devo 6 e paguei 6, zerou. Então o y vai zerar quando x realmente valer menos 2. Por isso, o menos 2 é chamado de raiz da função. Não há necessidade de tirar a prova. Até aqui é o que eu quero. A raiz da função. Vamos para mais uma. Copie no seu caderno aí. Classifique cada uma das funções em crescente ou decrescente. Vamos lá? Essa daí não há necessidade de fazer cálculo nenhum. Olha para a primeira função. É menos 5x mais 12. Qual é o valor de A? O valor de A é o valor que acompanha x. Ele recebe o nome de coeficiente angular. Veja que o valor que acompanha x, que está lá multiplicando x, é menos 5. Então, o coeficiente angular é menos 5. O valor de B é o termo independente na minha função. É aquele númerozinho que não tem x multiplicando. É o 12. O que eu queria que você lembrasse é que o valor de A é o coeficiente angular e o valor de B é o coeficiente linear. Se o valor de A é negativo, A é negativo, o coeficiente angular, o númerozinho que acompanha x é negativo, a função é decrescente. Então, escreva aí que a primeira função é decrescente. Escreva. Aí está, função decrescente. Agora vamos para a segunda função. Vamos para a segunda. Y é igual a menos 13 mais 5x. Opa, tem alguém querendo te enganar aí, hein? Ele inverteu a ordem. Ele colocou o coeficiente angular depois do coeficiente linear. Lembre-se que o valor de A, o coeficiente angular, é quem está multiplicando x, quem está lá pregadão no x. Ele vale 5, agora positivo. E o valor de B é aquele númerozinho que é chamado termo independente, é aquele que não tem x multiplicando. Nesse caso, é o menos 13. Menos 13. Veja que o coeficiente angular, o valor que acompanha x, é positivo, é maior que zero. Sempre que isso acontece, a função é crescente. Então, escreva aí que a segunda função é crescente. Tá ok? Então, o que define se a função é crescente ou decrescente é o valor de A, é o coeficiente angular. O que define o valor de B, que é o coeficiente linear, o termo independente, aquele númerozinho que não tem x? Ele vai te mostrar onde é que o gráfico, a reta, vai cortar o eixo y. Se o valor de B é 12, o meu gráfico corta o eixo y no 12. Se o valor de B é menos 13, o gráfico corta o eixo y no menos 13.
Tudo bem? As demais atividades do portfólio foram comentadas em sala, inclusive os exercícios contextualizados, aquele que tem historinha. Quem não tem os exercícios contextualizados, aqueles que mostram situações da vida real, peguem com os colegas, tá? Que assistiam nas aulas online, eles tiram foto e enviam para vocês. Então, boa atividade e boa sorte a todos. Obrigado.